Mais de 100 empresas espalhadas pelo planeta travam atualmente uma corrida pela descoberta de aplicações para um material conhecido como a maravilha da química e que tem um mercado estimado em bilhões de dólares. Trata-se do grafeno, um derivado do grafite que promete uma revolução tecnológica nas indústrias automotiva, aeroespacial, biomédica, eletrônica e nas telecomunicações. De quebra, ainda poderá ser usado nos processos de filtragem, transformando água do mar em potável. Mais uma vez, o Brasil é colocado em posição privilegiada, já que tem uma das maiores reservas de grafite do mundo. E é desse material que se extrai o grafeno. Essa edição do Matéria de Capa, que vai tratar da descoberta que garantiu a 2 pesquisadores um prêmio Nobel de Física e que vem despertando o interesse de cientistas de todo o mundo, está só começando. Fique com a gente. Numa das maiores iniciativas de pesquisa científica do mundo, a União Europeia destinou 1 bilhão de euros, mais de 4 bilhões de reais, para projetos relacionados com a utilização de grafeno. Nada menos que 150 instituições de pesquisa de 23 países estão empenhadas nessa corrida. 200 vezes mais resistente que o aço, flexível, eficiente condutor de eletricidade e, detalhe importante, mais barato do que a maioria dos produtos utilizados na indústria de ponta, o grafeno é a grande aposta do momento. Por exemplo, no setor aeroespacial, na produção de componentes eletrônicos como transmissores e baterias, além de uma nova geração de raios laser muito mais rápidos e potentes. O projeto da União Europeia, batizado de Graphene Flagship, está dividido em 3 áreas principais. A identificação das aplicações e do potencial de cada uma delas, ou seja, onde e como utilizar, e o desenvolvimento de uma escala industrial. Basicamente, as pesquisas estão voltadas para a indústria eletrônica, a biomédica, incluindo a produção de equipamentos hospitalares, os setores de energia, telecomunicações e as tecnologias voltadas para o meio ambiente, incluindo a dessalinização da água do mar. O Brasil tem uma das maiores reservas de grafite do planeta. E agora também tem o primeiro laboratório da América Latina voltado para as pesquisas com grafeno. Essa combinação pode trazer grandes retornos para o país. O Centro de Estudos com Grafeno, MacGraf, instalado na Universidade Mackenzie, em São Paulo, trabalha com produção, pesquisa e aplicações do material. O grafeno utilizado aqui vem do grafite obtido em Minas Gerais. É esse minério que podemos ver no frasco. O componente é extraído utilizando uma fita isolante, um trabalho minucioso. Depois será classificado quanto à qualidade utilizando um microscópio. Na tela é possível ver exatamente onde está o grafeno. Dependendo do tipo, ele é encaminhado para estudos fundamentais específicos realizados nesses aparelhos. Esse aqui, por exemplo, permite a análise do grafeno ao receber incidência de luz. Cada cor do laser indica uma quantidade de energia. Os pesquisadores, então, observam o comportamento do grafeno para avaliar as possíveis aplicações. O MacGraf foi fundado pensando em aplicação, pensando em como a gente pode pegar um material, que é um material novo, que tem um interesse científico, e transformar isso numa tecnologia que realmente possa influenciar e impactar positivamente a vida das pessoas, né? Então a gente sempre desenvolve pesquisa pensando em quais são as áreas em que o grafeno pode realmente melhorar a vida das pessoas. Quais são as áreas também que a gente tem indústria no país forte e competitiva, e como é que a gente pode aumentar ainda mais a competitividade dessas indústrias no mercado global. Imagine um celular tão fino e leve quanto essa folha de papel e que ainda pudesse ser dobrado. É para chegar a aplicações desse tipo que laboratórios em todo o mundo, incluindo esse aqui em São Paulo, trabalham em diferentes frentes de pesquisa.
No McGraph, a gente sempre desenvolve pesquisa pensando numa aplicação, e não numa aplicação qualquer, mas aplicações que a gente acha que vai ter realmente um impacto na vida das pessoas. Então, a gente trabalha com 3 áreas diferentes, né, que são as 3 áreas de concentração do centro. A fotônica, que basicamente é a tecnologia da luz, então a gente usa o grafeno para alterar as propriedades da luz e, portanto, beneficiar, por exemplo, internet, né? A gente consegue usar o grafeno junto com fibra ótica para melhorar, isso é o que a gente pretende, né? Chegar a um ponto que a gente melhore a internet, né, por fibra ótica. A gente tem a área de energia, em que a gente estuda métodos para desenvolver baterias e outros dispositivos para armazenar energia com grafeno. Então, o grafeno, de novo, pode melhorar a propriedade de uma bateria. A gente pensa em desenvolver uma bateria que seja mais leve, seja mais duradoura e seja flexível, por exemplo. E, finalmente, a gente tem a área de materiais nanocompósitos, que basicamente é a mistura de grafeno com plásticos para que esses plásticos se tornem mais resistentes. Então, a gente pode pensar no desenvolvimento de um artigo esportivo, por exemplo, com esse plástico, com grafeno. O plástico também pode se tornar condutor, então a gente pode fazer um fio de plástico que seja condutor e assim por diante. Então, essas são as 3 áreas em que a gente foca as nossas pesquisas. Com tantas propriedades, não é à toa que no Brasil a indústria também esteja apostando no grafeno para uma série de usos, como fibras óticas mais eficientes, baterias menores e com maior duração, entre outros, num futuro próximo. Só para se ter uma ideia da leveza do material, por exemplo, com apenas 3 gramas é possível cobrir um campo de futebol inteiro. É o material mais leve do mundo. O investimento no grafeno poderá trazer retornos significativos para o Brasil, mas, por enquanto, falta mão de obra especializada. O Brasil tem especialistas muito importantes na área de grafeno, gente que vem trabalhando em o que a gente chama de nanomateriais de carbono, que inclui o grafeno, há muitos anos, né? Então, a gente tem referências aí de pesquisadores no Brasil, principalmente na Universidade Federal de Minas Gerais, e outros grupos também espalhados pelo Brasil, atuando inclusive em rede, né? Atuando junto. Então, em termos de pesquisa, nós temos fortes especialistas, né? Reconhecidos no mundo. O problema é que a gente tem gente para trabalhar, né? Gente no laboratório para desenvolver essa pesquisa, né? Então, a pesquisa não é feita só com alguns poucos experts, mesmo que esses experts sejam referências mundiais. Ele é feito com estudantes no laboratório, para cada um deles desenvolver a sua tese e cada um deles dar a sua pequena contribuição para a área como um todo. Então, uma das coisas que falta ainda para a gente é mais recursos humanos. A gente precisa qualificar pessoas, a gente precisa aumentar os nossos quadros, que depois vão ser capazes de ir para a indústria, né? A indústria que se interesse pelas aplicações do grafeno para desenvolver novos produtos lá. Num futuro não muito distante, a roupa utilizada na prática de esportes poderá contribuir para reduzir o calor gerado pelo esforço físico. Em outras palavras, vem aí a roupa refrescante. Graphene has the highest thermal conductivity of any material known to man. O grafeno tem a maior condutividade térmica de todos os materiais conhecidos pelo homem. Um composto adicionado à roupa esportiva poderá transportar o calor para fora do corpo, melhorando a performance do atleta. Outro uso possível é a produção de películas para resfriar as CPUs dos computadores. Circuitos de grafeno vão tornar os computadores mais rápidos e eficientes. Os aparelhos eletrônicos, em geral, vão gastar menos energia e, portanto, contribuir para o meio ambiente. Friendly.
We think of copper as being a very electrically conductive material. Até hoje, o cobre é o material mais usado como condutor elétrico, mas o grafeno é muito mais eficiente. O motivo é que os elétrons podem se mover com uma velocidade incrível. Isso garante ao grafeno uma infinidade de aplicações. Entre outras, até a tinta das casas pode ser usada para transmitir eletricidade. Aparelhos de alta frequência terão novas formas de uso e as baterias vão durar mais. And more efficient batteries. Telefones celulares flexíveis, e nesse sim as pessoas poderão se sentar em cima, e telas de televisores ainda mais finas do que as atuais. A indústria eletrônica vai mudar muito nos próximos anos. Graphene can be used to make the electronic circuits that run our mobile phones and computers. Não vai demorar muito para que os circuitos eletrônicos dos celulares sejam feitos de grafeno. Ele também estará presente nos teclados de telefones e tablets. São apenas alguns exemplos do uso desse tipo de material, mas a verdadeira revolução vai acontecer quando surgirem equipamentos dobráveis e flexíveis, que vão aproveitar todas as propriedades do grafeno, transformando peças de ficção científica em realidade. A Universidade de Manchester criou um departamento só para investigar as possíveis aplicações do grafeno nos diversos setores da indústria e para a saúde humana. Chama a atenção dos cientistas o fato de que as pesquisas com o grafeno no campo da saúde indicam dois caminhos opostos. Um lado positivo e outro que exige um certo cuidado e ainda depende de novos estudos. De um lado, o produto é um excelente transportador de medicamentos para os diversos pontos do corpo humano. Estudos apontam a eficácia desse recurso no tratamento de câncer, já que é possível atacar células cancerosas rapidamente e, ao mesmo tempo, reduzir os danos às células saudáveis. Dessa forma, é possível diminuir os efeitos de tratamentos invasivos, como, por exemplo, a quimioterapia. Ao mesmo tempo, a própria capacidade de circulação é motivo de preocupação por parte dos pesquisadores, já que ainda não está totalmente esclarecido o potencial desse material e o quanto ele poderia afetar as células de forma negativa também. Parte da comunidade científica espera que, a partir do uso criativo do grafeno, será possível criar dispositivos inovadores e revolucionários para a melhoria da saúde humana. A descoberta do grafeno em 2004 na Universidade de Manchester, no Reino Unido, garantiu a dois pesquisadores o Prêmio Nobel de Física de 2010. The Simple Show explains graphene. This is graphene. Afinal, o que é o grafeno? Vamos chamá-lo de Mr. G. É o primeiro material bidimensional. Isso lhe dá uma série de propriedades únicas. Desde 1859, muitos cientistas tentaram produzir grafeno usando métodos complexos. Mas os primeiros cristais desse material foram produzidos em 2004, utilizando um método muito simples, apenas uma fita adesiva. Numa tarde de sexta-feira de 2004, eles começaram a colar a fita em peças de grafite e tirar lascas até chegarem a uma camada muito fina. Os dois cientistas, André James e Konstantin Novoselov, ganharam o Nobel de Física em 2010. Graças ao método da fita adesiva, as experiências se espalharam rapidamente e hoje centenas de laboratórios em todo o mundo realizam testes com grafeno. O que faz de Mr. G um material incomum é a combinação de suas propriedades. G é o primeiro material bidimensional descoberto até hoje, o objeto mais fino já encontrado e também o mais leve. G é o material mais resistente, mais duro que o diamante e 200 vezes mais forte que o aço. G conduz a eletricidade melhor que o cobre, é transparente, flexível e pode tomar qualquer formato. E mais, esse supermaterial deu origem a derivados e o mais incrível, eles podem se juntar para formar novos materiais para atender a demandas específicas das indústrias. Is that these can be shuffled with each other.
to engineer new materials on demand. A pesquisa no grafeno, se você pensar no ponto de vista básico, de entender as propriedades básicas, ou seja, pesquisa científica mesmo pura e não aplicada, o grafeno já é bem conhecido da comunidade, né? Então o grafeno, como você mencionou, tem 14 anos aí de existência, desde a sua seu primeiro isolamento. Então, em termos de pesquisa básica, bastante coisa já se conhece. O desafio agora é realmente aplicar, né? Então, pegar o grafeno e outros materiais parecidos com o grafeno que foram descobertos depois e ver como é que eles podem ser utilizados nas várias aplicações. Então, nesse aspecto, sim, as pesquisas ainda são embrionárias, a gente tem que ter um pouco de paciência, porque as tecnologias têm um tempo de maturação, né, até chegarem realmente ao mercado, a influenciarem a nossa vida. Então, a gente faz no laboratório um estudo e a gente vê que realmente, se a gente colocar grafeno dentro do plástico, esse plástico vai ficar mais resistente. Agora, tem todo um desafio de como é que você faz isso em escala industrial, né? Como é que você pega e consistentemente cria peças, por exemplo, de plástico na indústria, que sejam todas elas iguais, né? Com a mesma resistência e tudo mais. Isso tudo é um processo que depende tanto dos pesquisadores quanto da indústria. Então, esse é um processo que é o processo que a gente está nesse momento. No próximo bloco, enquanto a ciência avança, no mundo digital, duas superpotências travam uma corrida pela liderança. E mais 50 milhões de perfis roubados nas redes sociais. Isso dá para vencer uma eleição, não é mesmo? A gente volta já. Enquanto nos laboratórios os cientistas buscam caminhos para novos avanços, no universo digital e na política, dois gigantes travam uma guerra pela supremacia tecnológica. Estados Unidos versus China. Quem vencerá essa batalha? Reportagem de capa da revista Economist coloca a questão em termos bem simples: a batalha pela supremacia digital. E inclui um alerta de uma fonte insuspeita, Eric Schmidt, ex-executivo da Alphabet, empresa matriz do Google. Segundo Eric, até 2025, portanto, em apenas 7 anos, a China vai ultrapassar os Estados Unidos no campo da inteligência artificial. Hoje, a China já possui o supercomputador mais rápido do planeta, tem o maior mercado de pagamentos online e algumas de suas empresas, como a Alibaba, da área de vendas pela internet, com valor de mercado em torno de 500 bilhões de dólares, rivalizam com algumas gigantes americanas. E mais, até 2020, o sistema de navegação por satélite que os chineses estão aperfeiçoando vai competir seriamente com o GPS americano. Tudo isso vem causando enorme intranquilidade em setores do governo dos Estados Unidos. Não é à toa que o presidente Donald Trump alegou razões de segurança nacional para impedir a venda da fabricante de chips Qualcomm para a rival Broadcom, que tem sede em Singapura. O avanço dos chineses no universo digital dá uma ideia do que vem por aí. A China já controla alguns dos maiores centros de pesquisa sobre inteligência artificial do mundo e tem mais de 800 milhões de internautas, número maior do que a população somada de vários países, incluindo Estados Unidos e Europa Ocidental. Para a revista Economist, a grande questão é como os Estados Unidos vão responder a esse avanço e quem será o vencedor na guerra digital. Em mais uma demonstração de que o universo digital vem sendo manipulado com fins políticos, a empresa de análise de dados Cambridge Analytica se apossou ilegalmente de dados de 50 milhões de usuários do Facebook e utilizou as informações na campanha para a eleição de Donald Trump para a presidência dos Estados Unidos. It was a grossly unethical experiment because you are playing with an entire country. A revelação foi feita por Christopher Willey, um dos fundadores da Cambridge Analytica e agora delator do esquema. Ele disse que se sente responsável pela fraude montada pela empresa, que desenvolveu estratégias para a campanha de Donald Trump e também para influenciar no referendo sobre a saída do Reino Unido da União Europeia, o Brexit. O esquema partia da oferta de previsões sobre o futuro aos usuários do Facebook, a partir da personalidade de cada um.
Para participar, a pessoa tinha que revelar dados como idade, local de residência, páginas mais curtidas, postagens e, acima de tudo, visões políticas. Acontece que, além dos interessados nas tais previsões, o aplicativo tinha acesso a informações dos amigos da pessoa inscrita. De posse desses dados, foi montada uma estratégia de campanha. Para as eleições presidenciais nos Estados Unidos, a empresa selecionava, a partir das informações recolhidas, o público-alvo dos anúncios digitais, os pedidos de doações e até a escolha dos locais a serem visitados pelo candidato. Um esquema semelhante foi organizado para o Brexit. Nos Estados Unidos, por trás de todo o esquema, estava a figura de Stephen Bannon, ex-estrategista-chefe da Casa Branca, apontado como um dos principais responsáveis pela eleição de Trump. Poucos meses depois de tomar posse, Trump demitiu Bannon na tentativa de evitar que as inúmeras suspeitas sobre ele prejudicassem sua imagem como presidente. Ao contrário do ditado popular que diz que a mentira tem pernas curtas, na internet elas tendem a se prolongar. Estudo publicado pela revista Science mostra que as chamadas fake news circulam com maior rapidez e chegam mais longe do que os fatos reais. Os rumores e boatos também ganham mais compartilhamentos, alcançando um maior número de pessoas do que as notícias comuns do dia a dia. O estudo realizado por pesquisadores do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o MIT, revela que entre 2016 e 2017, notícias falsas foram repassadas no Twitter 4.500.000 vezes. O assunto preferido por aqueles que se dedicam a espalhar fake news é a política. Em seguida, vem as lendas urbanas. Em seguida, vem as lendas urbanas, que procuram atingir pessoas ou autoridades locais. Boatos sobre personalidades do mundo do entretenimento, desastres naturais e até ciência e tecnologia, no caso com uma certa predileção por supostas invenções miraculosas. O estudo do MIT traz algumas surpresas. Ao contrário do que se imagina, os principais responsáveis pela divulgação de rumores e boatos não são os robôs, ou seja, programas operados à distância por grupos de interesses diversificados, mas são pessoas que fazem isso por dinheiro ou por motivação política. Em instantes, uma pele artificial promete ser a nova maravilha das cirurgias de reconstituição. E mais, Facebook suspende a empresa que se apossou de dados de internautas para influenciar eleições. Não sai daí. É claro que o escândalo da Cambridge Analytica não poderia deixar de respingar no Facebook, de onde foram tiradas as informações usadas no esquema. A primeira providência de Mark Zuckerberg, o maior acionista do Facebook, foi ordenar a suspensão das atividades da Cambridge Analytica na plataforma da rede. Segundo o Facebook, a empresa violou as políticas da rede social ao coletar ilegalmente os dados dos usuários e utilizá-los com fins políticos. Apesar dessa providência, crescem no Congresso norte-americano as pressões para que a plataforma seja, de alguma maneira, penalizada por permitir o abuso. Esta não é a primeira vez que o Facebook tem problemas com a Cambridge Analytica. Em 2015, um aplicativo da empresa já havia sido banido e os dados coletados destruídos depois que foi comprovado o uso na campanha do senador ultraconservador Ted Cruz. Zuckerberg admitiu que a empresa errou ao permitir que dados dos usuários fossem compartilhados. Na tentativa de reduzir as pressões, anunciou várias medidas de controle no uso da plataforma, destinadas a reforçar a segurança. A principal delas é a que limita o acesso a dados pessoais por parte de aplicativos e empresas que utilizam o Facebook como forma de replicar suas atividades. Zuckerberg disse ainda que a rede social vai trabalhar para impedir a interferência em outras eleições pelo mundo, como no Brasil e na Índia, países com grandes pleitos este ano. People should know who is buying the ads that they see on Facebook.
Do grafeno às novas tecnologias do mundo digital e à saúde. Que surpresas trazidas pela ciência ainda nos reserva este século XXI. Vejam essa descoberta divulgada pela revista Science. Uma pele artificial maleável que pode ser moldada sobre as partes curvas do corpo humano e não exige preenchimento. Tátil, capaz de detectar temperatura, pressão, umidade e ainda de se regenerar em caso de lesões. Não é só isso, feita a partir de tecnologias de baixo custo e ecológicas. Parece coisa de ficção científica, mas a eSkin já é realidade para uma equipe de pesquisadores da Universidade do Colorado, nos Estados Unidos. O material translúcido e ultrafino que pode imitar as funções da pele humana vem sendo testado também em outros laboratórios da Europa e Ásia. E espera-se que em breve chegue ao mercado. Matéria de Capa fica por aqui, a gente volta na semana que vem em novo horário, domingo às 7 da noite. Não perca, a gente espera. Até lá!